Expande um pouquinho para nós a ideia do parapsicodrama, professora Nara. Então, as consciências amparadoras, né, que são as consciências que pertencem ao nosso grupo, mas estão num nível evolutivo, numa condição de lucidez maior do que a nossa, por estarem nesta dimensão extrafísica, muitas vezes elas preparam grandes teatros, né, psicodramas, que nós falamos extrafísicos, para beneficiar, né, ou para tentar ajudar, assistir consciências que estão nessa condição de parapsicose, que estão patológicas, perdidas, sem noção de tempo, de local, do que aconteceu. Então, esses dramas, esses teatros, eles são criados com várias consciências, né? Retratando uma situação, um contexto da vida intrafísica ali. E aí a intenção é fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, volte à fita, né, da sua memória consciencial e entre num fluxo e se dê conta de que não é mais intrafísico e é extrafísico, né? Então ali me parece, a gente pode criar uma hipótese que talvez o mecanismo maior tenha, os amparos ali tenha constituído um psicodrama para ser vivido, né? Esses psicodramas, inclusive, eles são terapêuticos, didáticos, extrafisicamente, podem durar semanas, meses, tempos diferentes do tempo intrafísico, que a ideia é ajudar a consciência a se localizar minimamente para continuar a sua história consciencial. E é bem interessante, né, professora Nara, que dentro desse parapsicodrama ali, existe o livre-arbítrio também, né? As escolhas da consciência. E nós percebemos ali que, no final, ela teve uma escolha. Ela poderia assumir ali o seu momento, né, de estar já dessomada e sair daquela casa, liberar, provavelmente ia ser encaminhada por um tratamento, né? Mas não, ela não quis, ela preferiu ficar ali. Porque as escolhas são assim. E trazendo, os amparadores atuam dessa maneira, eles não interferem, eles sempre procuram dar livre-arbítrio para essas consciências. É interessante quando a professora trouxe sobre as dimensões, né, mesmo mais elevadas ou mesmo mais patológicas, doentias, em que o pai, né, ele está numa dimensão até mais densa, até mais carregada, até mais doentia do que a própria família. Porque quando ele chega, você pode ver que ele está totalmente obnubilado, totalmente perdido. O Charles, né, Stuart, está totalmente perdido. E me vem agora aqui, né, nesse debate, né, me remeteu uma ideia aí do filme, que a própria mãe, de tanto invocar, ele acabou trazendo ele próximo ali, né? Ele estava em outra dimensão. Né? E ela acabou de tanto invocar, porque quando nós começamos a invocar muito a outra consciência, mesmo no extrafísico, nós acabamos prejudicando bastante, né? Tanto aqui no intrafísico. Né? Essa é a situação que a Priscila coloca, né, professor Guilherme, para a gente refletir um pouco sobre a condição do marido, né? Quando reencontra a família, a participação dele é bem superficial, né? Mas ele também participa do parapsicodrama, não? Sim, respondendo aí o que a Priscila coloca, né, ela traz para a gente refletir uma coisa que é interessante, que é o seguinte: eu tenho a seguinte hipótese. Quando que o marido retorna à cena? É no momento em que a Grace, após ter se assustado com a batida da porta no rosto dela e o piano que começa a tocar sozinho, né? Porque é o pai intrafísico que está lá no intrafísico tocando piano, e há uma correspondência ali, ela fica apavorada e ela fala com a governanta, e aí ela diz para a governanta: eu vou chamar o padre, eu vou sair e vou chamar o padre. Então, eu vejo que ali, naquele momento, quando ela faz o movimento de sair da casa, a Grace vai sair da sua, vamos dizer assim, daquela pensenidade soturna o tempo todo ali dentro daquele ambiente. Então, a gente trazendo isso para a questão energética, quando nós estamos numa ideia fixa, a nossa energia ela fica ali carregada naquilo. Quando a gente sai, expande e tenta achar uma outra perspectiva,
você abre um pouco mais e entra um pouco mais de higienização energética. E aí é nessa saída dela, que ela sai da casa mesmo a contragosto da governanta, que não quer deixar ela fazer isso, ela sai e ela tenta uma outra perspectiva, ela vai. Nesse momento, eu penso que se existe amparador naquela situação, ele aproveitaria para ela aprender um pouquinho mais, e aí é onde ele traz, entra o marido, que estava numa condição bem obnubilada, né? Ele tem uma condição viscosa, de pouca energia, de cansaço, de pasmaceira, né? Ele vem e aparece naquele nevoeiro. E ele se encontra. E aí ele segue a mulher, simplesmente segue. Mas lá adiante, no quarto, ele fala, ele não tem noção de tempo, né? Ele não tem noção de onde ele está. Ela diz para ele, a guerra já acabou, você não tem por que voltar. E ele chora deslocadamente, talvez por sentimentos daquele momento, né? Então, aquela consciência, também na condição de parapsicose pós-mortem, é uma consciência que está numa outra condição, mas ali naquele momento ela consegue se autorretratar um pouquinho com aquela que foi a mulher dele, e a mulher com ele, né? Mesmo ele indo embora depois, né? Ele é encaminhado provavelmente para outra situação. Então, eu vejo que esse é o papel ali, Priscila, num grande mecanismo multidimensional, existem contextos para todos assistirem e serem assistidos, ajudarem e serem ajudados, né? A gente tem aquela questão de achar que eu vou precisar fazer muita coisa, melhorar muito para ajudar. Não, nós temos elementos de onde nós estamos para poder ajudar o outro, que é mostrado ali. No extrafísico, as duas consciências conseguem, num pequeno momento, se retratar um pouco e alavancar um pouco mais. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!